Boa tarde, pessoal. Tudo bom? Vamos falar um pouco hoje sobre síndrome pós-Covid ou Covid longa, né? Que é uma coisa que a gente vem estudando bastante, o Dr. Zeballos, o Dr. Francisco Cardoso, e realmente estamos chegando à conclusão que essa é uma síndrome não só de quem teve o Covid, mas de quem também tomou as vacinas de RNA mensageiro. Por quê? Essa vacina de RNA mensageiro, ela produz aquela proteína spike do vírus para tentar gerar imunogenicidade nisso, né? Porém, essa proteína spike ela é muito inflamatória e ela acaba gerando inflamação sistêmica e perpetuação dessa inflamação, né? Uma desbiose importante, ou seja, uma alteração daquela microbiota intestinal, né? Gerando uma microbiota deficitária, pobre em alguns micro-organismos importantes para a simbiose com o ser humano, e a gente vai ter, decorrente disso, uma série de sinais e sintomas sistêmicos, incluindo fadiga, cansaço, brain fog, aquela memória alterada, né, aquela confusão névoa mental, pode ter zumbido, podemos ter falta de ar, né, tosse crônica, fadiga muscular intensa, queda dos níveis hormonais, tanto em homens quanto mulheres, e a parte intestinal, diarreia crônica, síndrome do intestino irritável e doença inflamatória que pode ser engatilhada ou deflagrada pós-Covid também, dores abdominais, gastroparesia, refluxo, tudo isso está incluindo nessa síndrome pós-Covid. Ainda nesse tema, a gente pode ter também lesões miocárdicas, né? Pericardites, miocardites, miopericardites e arritmias cardíacas induzidas pós-Covid, pós-vacina, pós-spike, e também uma série de doenças autoimunes, né? Se a pessoa tiver predisposição genética e ela tem um gatilho, que seria essa proteína inflamatória, ela pode desenvolver lúpus, artrite, reumatoide, psoríase, e inclusive nessa semana a gente teve uma discussão de um caso sobre o Trenfia, Guselkumab, que é uma terapia biológica avançada, na qual o paciente deflagrou um episódio de encefalite autoimune soronegativa, 30 dias após uma infecção do coronavírus, e depois, posteriormente, acabou deflagrando um quadro de doença de Crohn de intestino delgado, que foi necessário entrar com essa terapia biológica avançada. Qual que é a fisiopatologia dessas lesões, dessa inflamação que acontece no nosso organismo inteiro, gerado pela proteína spike? Então, basicamente, a gente tem uma lesão, né, uma falência do gerador de energia das células, que são as mitocôndrias. Então elas acabam entrando em falência, o mecanismo energético, que é a formação do ATP, entra em colapso, e aí os tecidos começam a sofrer. Fora isso, você pode ter o aumento de citocinas inflamatórias, principalmente interleucina 6, interleucina 10, fatores de necrose tumoral, e também a gente pode ter a formação de microtrombos, microcoágulos, né, que se formam naqueles vasculares que são a parte da irrigação vascular, e isso acaba gerando um déficit de oxigenação, principalmente a nível cerebral, que pode cursar com essas lesões de brain fog, associadas à piora de quadros ansiosos, depressivos, entre outros, né?
Portanto, se você tem essas queixas de perda de memória, dores pelo corpo, queda no rendimento esportivo, piora de fertilidade, arritmias cardíacas, a asma que você já tinha e que piorou, ou começou a ter um quadro que nunca teve de chiado no peito, cansaço, fadiga, ou então síndrome do intestino irritável, dores abdominais, diarreia, mudança no padrão intestinal, que era o antigo, aí a gente tem que pensar em síndrome pós-Covid, ou Covid longa, ou síndrome pós-spike, associada à vacinação pregressa. E isso, felizmente, tem tratamento com base em suplementação e tratamento alopático também com base nas queixas. A gente passa em consulta, faz uma avaliação da sua saúde, faz uma avaliação dos seus níveis hormonais, da hemoglobina, do ferro, da vitamina B12, da vitamina D, e faz uma suplementação personalizada para aquilo que está em deficiência, para que a gente volte a ter desempenho e volte a ter saúde próxima ou igual ao normal, né?